salve, time do Musicalizando, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui. Meu convidado de hoje é muito especial, vamos falar sobre questões técnicas e tentar fazer com que isso seja um pouco menos engessado, trazer isso mais para a boca de quem está no dia a dia, para o cotidiano. Diogo Rocha, gerente de música em audiovisual na Abramos, muito obrigado por estar aqui comigo, por ter topado o convite de ontem para hoje. Agradecer a toda a diretoria da Abramos, agradecer a todos os parceiros que você tem lá, são sempre muito gentis comigo. E obrigado. Fala, Rafael. Eu também queria agradecer o convite de sempre, a parceria que você tem conosco, com a gestão coletiva e com a classe artística, né? É meu papel, cara. Eu acho que a gente que trabalha na música tem que ser visto, né? Ou pelo menos tem que se posicionar. O tem já é uma coisa que não existe, né? Mas deveria, pelo menos eu penso assim, deveria se posicionar como um servo da música mesmo, no sentido de um trabalhador, né? Um operário da música. E eu acho que é dessa forma que eu vejo o mercado crescer. E as associações, né? Eu vejo também dessa forma, né? São associações, são pessoas, são empresas que prestam serviço dentro do universo da música. E eu acho que esses prestadores de serviço têm que ter uma voz maior, têm que ser ouvidos, até porque são assuntos que, até para quem já é do universo da música, são delicados, mudam, porque agora com a questão do digital, muita coisa teve que ser revista e ajustada, e até o que não foi revisto a gente tem que trazer para uma outra explicação, né? Talvez a mesma explicação, só que de uma forma um pouco mais didática, porque a coisa tá mais abrangente. E aí eu queria primeiro esclarecer aqui para quem está em casa entender. O papo de hoje, como o Diogo ele é gerente de música em audiovisual na Abramos, ou seja, ele cuida de toda a parte. Aí eu acho que você pode falar melhor, né? Da parte audiovisual e sobre o que você faz lá e se apresentar aí dentro do teu escopo. Não, perfeito, perfeito. A gente volta um pouquinho assim para poder contextualizar de qual caixinha a gente está falando que vai explorar, né? Porque na verdade a música ela pode ser explorada economicamente de diversas formas e posicionada em diversos formatos, né? Então, quando eu falo de música em audiovisual, eu posso estar falando do direito de sincronização, Tá. que é um direito, de reprodução, e tem uma outra caixinha que a gente chama de execução pública, né? A gente debate muito aqui, muito importante, que é um direito cuja gestão está dentro da gestão coletiva, com o escritório central e outras 7 associações fazendo essa gestão, né? Então, o escritório central, que é o ECAD, que ele arrecada e distribui esses direitos. E dentro desse arcabouço, a gente tem uma divisão de rubricas. E aí, a gente já falou isso algumas vezes, mas é sempre bom lembrar para quem está em casa. O ECAD recolhe o que é de execução pública e repassa para as 7 associações. Hoje são 7. Exato, exato. E a Abramos é uma delas, Perfeito. que você trabalha, uma das mais bacanas, inclusive a nossa editora da Hub, quando eu falo nossa, da Hub, que é a minha gravadora de música eletrônica, é associada a Abramos. Sempre que eu posso eu indico a Abramos. O Serginho, do Sorriso Maroto, artista do Sorriso Maroto, também lá do escopo Abramos, né? E aí, falando dessa, aí, assim, pra galera que tá em casa entender. Então tem o ECAD, que recolhe, né, o que diz respeito à execução pública, divide, né, repassa, na verdade, para as 7 associações, e essas associações repassa para os seus associados. Dentro dessa associação, da Abramos, você cuida do quê? Eu cuido de música em audiovisual. Como é que é composto esse direito? Na verdade, é toda aquela música sincronizada em projetos audiovisuais. Então, eu atuo especificamente na rubrica de audiovisual, que é composta pelas seguintes telas: cinema, TV aberta, TV fechada e streaming audiovisual. Então, Tudo que for de execução pública dentro desses pontos que você falou, perfeito, você exato, cuida, exato, tá? exato. É a nossa área da Abramos, ela vai estar atuando especificamente em cima disso. Tem alguns pontos motivadores para a gente poder dar uma atenção muito especial. Se a gente for olhar pelo ponto de vista de mercado, quando eu falo de música em audiovisual, da rubrica audiovisual e as suas sub-rubricas que a gente destacou agora, eu estou falando de um universo de quase 57% do que arrecadou e distribuiu o ECAD no último ano. Então, Pô, isso é um dado bem é, significativo. então, se eu estiver pensando aí numa receita, numa distribuição na casa de 1,2 bi, então você entende que eu tenho quase mais de 600 milhões aí voltado para
para a rubrica de Então, audiovisual. o que muitos hoje, vamos lá, a grande maioria das pessoas, né, tem uma ideia de que execução pública, ela vem muito mais pelo show e pela rádio do que por essas rubricas que você acabou de falar. E, na verdade, pelo que você está me falando, os dados, os números da última distribuição do ano passado inteira, referente à última distribuição do ano passado, Sim, ano passado. 22. você está me dizendo que aproximadamente 57% veio através de audiovisual, o que contradiz um pouco a ideia que o povo tem, porque nem sempre o que as pessoas têm como ideia é o que é a realidade. Então isso é muito, muito interessante. Exato, é curioso, é curioso. Mas tem uma explicação, né? Quando a gente fala de execução pública, a gente está falando de execução. Isso não diminui as outras rubricas e as outras performances. Sem Continuar dúvida. tendo artistas, Até porque eu acho que se retroalimentam, exato, né? exato, performando tão bem quanto em outras rubricas. Mas o audiovisual tem uma particularidade. Quando você produz música, seja ela um tema comercial ou uma trilha original para uma obra audiovisual, ela vai performar durante mais tempo naquela peça. Um longa, uma série, uma minissérie, uma novela. Então, quando você soma aquilo ali, ela ficou mais tempo sendo executada, mais tempo sendo exibida. E, consequentemente, performando durante mais tempo. Mas isso é quando você fala de coisas que estão ligadas diretamente a projetos que são vivos e que estão em andamento. Agora, quando a gente fala de um artista que... Vou dar um exemplo aqui. Estamos aqui falando para muita gente que está começando na música. Então, aquela pessoa, ela é uma autora. O artista que está vendo a gente agora compôs uma música, produziu essa música, gravou um videoclipe. Esse videoclipe começou a rodar no YouTube. De que forma isso que você está me falando? Porque o YouTube um clipe é um audiovisual, certo? Sim, sim. Aí a gente vai voltar lá para as rubricas que são os usuários que são adimplentes. No caso de YouTube, para direito de execução pública, eu não vou estar remunerando, tá? Tá. Então, YouTube, a gente vai colocar fora dessa estrutura que a gente vai estar pagando através de música em audiovisual. Esse cara que eu acabei de dar como exemplo, ele ganha onde aí? Não, mas aí que tá. Ele pode não estar ganhando em YouTube, mas se a exploração desse conteúdo estiver sendo exibida em outras telas, Ok. ele vai estar sendo remunerado por essas outras telas, por essas outras Quando rubricas. você fala em stream, por exemplo, Audiovisual, Netflix, Amazon. Amazon. Netflix tem uma particularidade hoje, só pago o direito de autor, só o autoral, não compreende o Connex, mas outras plataformas, por exemplo, como o Globoplay, tá remunerando tanto o autoral quanto o Connex. Então, às vezes ele pode estar no Netflix, pode estar no Globoplay, se não for um conteúdo exclusivo. Ainda assim, está sendo exibido num canal de TV fechada. Então, ele vai se repetindo em diversas sub-rubricas que compõem a audiovisual. E ali ele vai estar performando a sua música ali. Então, esse é um Quando você fala dos em motivos. Facebook, quando você fala em Instagram, existe algum tipo de pagamento sobre essas? Eu não me recordo se o Facebook, na plataforma de streaming do Facebook, ele compreende ali a receita de audiovisual, tá? Mas, assim, o forte desse, assim, o carro-chefe tá TV aberta, Tá bom, TV fechada, ok. streaming O audiovisual. que seria TV fechada? TV fechada, todos os canais que compõem a grade de programação da NET, da Sky e tudo mais. E as plataformas de cinema. streaming e cinema. Exato, Streaming cinema. como Netflix on demand. Netflix, Prime, HBO Max, Star Plus e por aí vai. Algumas com acordos ainda em andamento. Globoplay. Exato, Globoplay fechado. Algumas com um acordo ainda em andamento com a gestão coletiva, através do ECAD, né? Outros já acordos já celebrados, já pagando, tendo sua primeira distribuição. E é muito interessante que algumas plataformas de streaming têm acordos celebrados semelhante a uma TV aberta. Então, ali você começa a perceber a importância. Sem dúvida, pô. Muito por conta da mudança do nosso perfil de consumo e a entrada dessas plataformas no Brasil. Então, o mercado ele também vai dando a tônica de como a gente vai ter que performando em cima da música dentro desse ambiente, né? Por exemplo, esses dias eu tava vendo uma série com a minha namorada, com a Laurinha, que inclusive trabalha comigo e tal, e ela que me chamou a atenção, ela falou, cara, olha aqui que maneiro, pô. É uma série, se eu não me engano, americana, chama A Tona, no Netflix. Muito, muito nova, tem uma semana. E aí tinha uma cena bem bacana, numa boate, que tocava uma música da Anitta. E essa série, ela tá entre as 10 mais do mundo. E aí, provavelmente, esse recolhimento autoral da parte de execução pública no Netflix da música da Anitta, caso ela seja autora ou intérprete, nesse caso, como ela é, então tem conexo ali, ela recebe mundialmente falando, é recolhido mundialmente falando? Exato, dependendo do acordo celebrado dependendo da forma da gestão de cada país, né?
Cada país vai ter sua regra. Aqui no Brasil, a gente paga direito autoral e conexo. Ok. Através do escritório central. Vai ter país que vai ter uma associação só performando pro autoral, pro conexo, dependendo de cada regra também, de cada país. Mas a Abramos recolhe, tem parceiros como Tem já parceiros no mundo todo. Exato, Tá. no mundo E todo. A aí gente vai tá depender batendo do acordo no mundo todo. Ok. Isso. Cada caso a gente vai estar entendendo aquela regra de reciprocidade ali. Aqueles acordos bilaterais, às vezes Ou unilaterais. Tá. perfeito. Exatamente essa mesma regra. Então, nesse caso dessa peça audiovisual, da mesma forma. A gente tem casos em um autor, um produtor musical, produziu para uma determinada série, que essa série não performou tanto no Brasil, mas ela foi sucesso na Alemanha. Então, em dado momento, ele recebeu um valor vindo da Alemanha, assim, que ele nem esperava, assim, e uma camada importante daquilo, assim. Você sabe Então, dizer se fora do Brasil o YouTube já contempla esses pagamentos de audiovisual? acho que não. Não, né? Que não. Nunca escutei de nenhuma praça fazendo dessa forma, não. Pode ser que no futuro, sim. A gente estava falando recentemente com produtores que atuam especificamente nessa área, e eles falaram que para você poder pagar, a gente passa por uma camada operacional que esteja a documentação. Isso é muito na nossa atuação no departamento. E a ficha, para você cadastrar um fonograma, você corriqueiro, você faz aquele ISRC, que ele tem a informação do intérprete, do músico, o instrumento do músico, quantos músicos, quantos intérpretes, o produtor fonográfico. Assim, e carrega a obra ali para dentro, né? A partir da composição, você tem que ter informação de autores e tudo mais. Assim, você documenta um fonograma, uma gravação. Quando você pega uma composição, entra no estúdio, fixa aquilo na matriz ali e gera um fonograma para poder ser explorado no ambiente digital, num CD, enfim. Essa informação, quando eu estou falando de audiovisual para gestão coletiva, para direito de execução pública, ela é documentada através de uma ficha que a gente chama de kill sheet. É uma ficha técnica que vai conter a informação do fonograma, que vai conter a informação do autor, dos intérpretes daquele fonograma, referência de intérprete, né? Aí ele vem com alguns outros detalhes muito importantes, né? Para a gente poder estar pagando esse direito de execução pública. Dentro dessa ficha técnica, ela traz toda a informação de trilha sonora dessa obra audiovisual, seja ela uma novela, uma série, minissérie, um longa, um doc. E ali também a forma como essa música vai performar. Qual o posicionamento dessa música dentro daquela série ali? Ela é um tema de abertura, ela abriu aquele conteúdo, ela é um tema de encerramento, é um tema de bloco, dependendo, aquele entrada e saída para um intervalo. Qual o peso dessa música dentro dessa obra audiovisual? Mas a gente determina isso na geração? Na informação do kill sheet. Ah, é? Pode ser o produtor musical que foi colaborador musical dentro daquela produção, pode ser a produtora do audiovisual a tá chancelando essas informações, então a gente precisa dessa ficha técnica para a gente entender. Assim como é feito o movimento do cadastro de um fonograma. O audiovisual, ele segue um padrão semelhante, porém com algumas informações peculiares para a gente poder estar entendendo e remunerando. Um bom pagamento para audiovisual, como para obra, como para fonograma titular, ele vai sempre passar por uma documentação de qualidade. Então, os atores envolvidos, né, na rubrica de audiovisual, seja um produtor musical, seja uma produtora, enfim, ele tem que estar próximo da sociedade para poder estar entendendo isso e ter cada vez mais esse escopo operacional fluindo mais dentro da operação. Hoje a gente faz um trabalho que é muito de formiguinha, que é estar levando essa informação, né? Antigamente os kill sheets eles vinham só com música de fundo. E é difícil você ter uma produção audiovisual só com BG, com BG clássico. A gente chama de BK, mas o BGzão clássico, né? A gente tem os temas de abertura, o tema de personagem, o tema super consagrado. Tem uma classificação. BG, pra quem tá em casa e não tá ligado, é o background, né? Aquela música que só tem só o instrumental e a voz do cara não tá, né? Exatamente. E é curioso que a gente começa uma música que ela é um tema de abertura, né? Ela começa abrindo aquele conteúdo ali e numa dinâmica de cena ela vai pro fundo, ela perde aquele protagonismo e fica mais como um pano de fundo. Então a gente tem uma mesma obra com alguns segundos como tema de abertura, uma obra, onde eu digo pode ser obra / fonograma, ela performando como tema de abertura, e a partir do momento que muda o contexto narrativo daquela cena, ela passa a ser uma música de fundo. Então ela vai estar em algum momento com 12 avos, um ponto cheio, e depois passa a performar com 12 avos. Pra galera entender, porque aí eu acho que vai dar um nó na cabeça de quem tá vendo. Exato. A gente falou muito sobre isso aqui em off antes de começar a gravar. Existe. Explica aí sobre o 1 a 12 e as avaliações. Perfeito, a gente volta para preenchimento desse kill sheet. Essa ficha técnica, que nada é um template. Que é um espelho do SRC, mais ou menos. Exato. Ali. Não é um espelho, mas é como se fosse um SRC. Você levar as informações técnicas ali. Você ali vai informar. Pro vídeo, do vídeo. Do vídeo, exatamente. Você fez uma produção de um filme, contratou um músico para poder fazer a trilha sonora daquele filme, a trilha sonora que a gente chama de original, quando ela é especialmente composta por uma obra audiovisual.
Também você pode fazer um serviço de cleaner. Fiz um documentário que foi pro Netflix de um artista da música. Exato. Aí eu tô botando naquele documentário uma série de músicas, uma série de trilhas, uma série de BGs. Aí, não só eu tenho que ter todos os meus ISRCs relacionados às músicas, aos fonogramas originais feitos, como eu também tenho que ter esse kill sheet todo organizadinho, é isso? Perfeito, perfeito. Tá. Exatamente. É a ficha técnica da trilha sonora. Beleza. E o que ela carrega ali? Qual a música, quanto tempo aquela música foi executada, em cada momento, quantas ocorrências. Ocorrências é assim, ela começou tocando como um tema de abertura, em algum momento no meio daquela produção ela foi utilizada como uma música de fundo, ela foi utilizada como um tema de personagem, depende do contexto narrativo da utilização. Então, aqui no Brasil, a gente classifica essa utilização. Então nós temos 8 classificações, salvo engano aqui, se eu não estiver sendo traído pela minha memória, que é tema de abertura, tema de encerramento, tema de personagem, performance, TM, que é o tema, né, normalmente utilizado em programas de auditório, enfim, que fixa mais para a identidade de um determinado programa. Tem o BG clássico, a gente chama de BK, né, mas é o BG, ou pode ser classificado como BI, que é background instrumental. Uhum. Então a gente vai ter essas classificações justamente para determinar como aquela música está sendo utilizada na fixação daquela obra audiovisual, em que cena. E isso tem um peso. Ela vai de 1/12 a 12/12, um ponto cheio, né? E essa performance que vai dar o peso na hora de estar sendo remunerada também. Tá. Eu não tiro a importância de nenhuma dessas classificações, porque dependendo claro. do tempo, né, é uma métrica, né? Dependendo do tempo que um BG, que é 1/12, performar dentro daquele conteúdo, ele pode estar ali se aproximando de um tema de abertura, de um tema de encerramento. Sim, ao e eu longo acho que essa prazo. diversificação também é importante, porque às vezes o cara entra como um tema de abertura, um exemplo, mas aí ele, ao longo da novela ou daquele seriado, ele, além do tema, também às vezes é usado num encerramento, às vezes é usado como BG, às vezes é usado como Entrada e volta. saída de Exatamente. exato, idas e voltas, que a gente chama de TB, né, o tema de bloco. Então, são essas as principais classificações ali que a gente atua quando vai imputar informação numa ficha técnica, o que consequentemente vai estar sendo imputado Então, no numa nosso novela, sistema. por exemplo, tem que ser gerada quase que a cada episódio uma ficha técnica Exato, daquilo. exato. Como a gente paga trimestralmente, a gente vai acompanhando E quem essa. gera isso? Aí é a galera das próprias novelas Brasil todo. Vai dando essas informações. Na gestão coletiva, novelas e séries nacionais, elas são geradas pelo ECAD. Então, novelas e séries nacionais, o ECAD documenta. Não, mas quem manda as informações? A CAD não tem como ficar olhando. São as emissoras, Ah, são as tá, emissoras. tá. Ele pega as informações das emissoras através de planilha de programação, auditoria de escuta. Perfeito. Então ele vai construindo essa ficha técnica que ela começa como um organismo vivo ali. É uma obra aberta até a finalização da novela. Algumas mudanças de regras recentemente, quando a exibição na primeira tela no streaming de uma única plataforma por enquanto, então está a cargo da associação representante daquele titular, daquela produtora, aquele conteúdo que foi exibido primeira vez, série e novela nacional, foi exibido primeira vez em uma específica plataforma de streaming, a associação ela tem a responsabilidade de, através do seu associado, recebendo essa informação deles, estar imputando essa informação no sistema para poder estar remunerando as músicas que compuseram a trilha sonora daquela obra audiovisual em específico, tá? Então, o audiovisual, ele, voltando aqui pelo ponto de vista de mercado, que é importante até estar falando com a tua audiência, quando você olha para o audiovisual, ele tem algumas métricas interessantes para você olhar como estratégia de negócio também, né? Quando eu falo de música e audiovisual, então para o produtor musical, produtor de trilha e tudo mais. Algumas questões são super interessantes. Uma, quando eu falo assim, um nicho interessante, é animação. Às vezes aquele produtor musical não tem muita leitura de uma animação, mas ele passar a estudar, assim, veredar, ver quais são as produtoras que atuam com a leitura de conteúdo de animação é super importante. Como assim? Dá um exemplo prático. Que conteúdo de animação é o quê, por exemplo? Conteúdo de animação, desenho. Tá. Por que eu falo desenho? Por conta da audiência de desenho. Quando você vai para um ambiente digital, um YouTube da vida, quantas vezes uma criança assiste o mesmo conteúdo? Então, mas você acabou de me dizer que o YouTube ainda não paga por Não, isso. tô dando exemplo de audiência. Tá. Assim, essa audiência é fiel na TV aberta, na fechada e no streaming. Ah, tá. Entendeu? Então eu posso dar play quantas vezes eu quiser no streaming. Tá? O YouTube pode, no seu caso, mas Uma a outra galinha tela... pintadinha, tiver uma no streaming, Barbie, ela vai performar super bem. E Tá. tem uma outra particularidade. A animação, eu tenho uma filha de 5 anos, ela pode estar consumindo um desenho coreano, isso basta a dublagem.
Perfeito. Então, tá livre disso. Então, ela tem uma condição de importação também muito grande. Então, eu falo pelo ponto de vista de estratégia de negócio mesmo. Sim. Como eu vou performar minha Porque música. quando a gente tá falando aqui, a gente tá falando pra quem realmente tem um trabalho autoral, mas a gente tá falando pra muito produtor também, a gente tá falando pra muito empresário. Exato. Então isso é muito, muito rico, realmente. É uma informação super rica. Então, olhar como estratégia de negócio é um ponto importante também. E nós, na Abramos, assim, na área de audiovisual, a gente é muito atento a isso e atento aos nossos representados que atuam nessas praças, justamente pela capacidade de performance performance e remuneração das trilhas que compõem esse tipo de conteúdo. Perfeito. Então, tem uma condição também é olhar para o mercado. Como é que está a métrica de mercado? A mudança de perfil de consumo. Eu tenho, vamos supor, de todos os brasileiros com acesso à internet, 80% de alguma forma já tiveram contato com o streaming audiovisual. Ponto. De brasileiros que possuem acesso à internet, 80% dessa camada já tiveram contato com o streaming audiovisual. Desses 80%, 21% são viciados em série. Então eu tenho nos últimos 10 anos uma mudança de perfil de consumo, que era antigamente para longa, filme, agora voltado para série. O longa já deixou de ser a sua prioridade no consumo. Sim. Né? Agora é a série, você vai consumir uma série ou outra. A Melim, por exemplo, volta e meia, assim, acho que ano passado, esse ano ainda não, porque acabou de virar um ano, mas ano passado e ano retrasado, a gente teve liberação, né, liberou, autorizou a participação de quando eu falo a gente, é o Luiz, pai deles, que cuida da editora deles, mas aí sempre com o nosso aval, né, porque isso acaba, de certa forma, andando lado a lado ao artístico. Eles fizeram a liberação de várias músicas para várias séries adolescentes no Netflix. E isso daí é uma coisa que pesa muito no autoral deles, no recolhimento do autoral digital. Tem um exemplo prático aí, tu tem um case. É isso, justamente por conta da audiência que tem naquele tipo de conteúdo. A audiência leva aquele player a repetir esse conteúdo, então ele tem uma cauda longa ali de exibição, automaticamente a gente está falando de execução pública, consequentemente um retorno através desse direito de execução pública, né? Sim. Então ele vai estar performando bem em uma música sincronizada numa obra audiovisual através do direito de execução pública. Sim. Então a gente deu um exemplo de conteúdo e um olhar para o negócio através desse conteúdo, né? Uma pergunta bem idiota aqui, mas legal. Por exemplo, quando o cara dá um play, eu dei um play, eu vi 20 minutos daquela série, não importa, eu sou remunerado da mesma forma do que o cara que viu a série inteira? Não. Normalmente a execução, porque série no cadastro, ela vai por capítulo. Entendi. Então eu recebo por cada capítulo que eu vi, um exemplo. A gente olha o capítulo de quantidade de execuções ali naquele capítulo ali. Tá bom, entendi. Mas aí no capítulo não importa se eu dei o play, eu dei o play. Deu play, assiste, não sei se tem alguma métrica. Por quê? Para a gestão coletiva tem uma particularidade. O ECAD ele não interage com o relatório de uso que as plataformas entregam. Então elas mandam aquele relatório de uso, olha, tantos plays em conteúdo XYZ, um metadado, entrega na mão da gestão coletiva, a gente processa esse nosso acordo com a gente processa aquela informação, uma confiança naquela informação e paga de acordo com a gente não audita aquilo ali, a gente paga de acordo com o que tá ali, com o que veio do ECAD. Com o relatório de uso que o ECAD recebeu da plataforma. Perfeito. Ali vem muito. E aí o ECAD sim briga no bom sentido, se entende com a plataforma para ter aquilo ali o mais fiel possível. Mais fiel possível. No começo, cada acordo que é celebrado com qualquer tipo de usuário. Vai sendo otimizado, provavelmente. Exato. Aquilo tem um trânsito ida e volta. Até ajustar de acordo com a nossa capacidade de estar distribuindo ali. Então. Mas você vê que ano a ano, ou blocos, períodos e períodos, a cada período que você analisa, aquilo vem crescendo. Vem crescendo. Os acordos são bem robustos, assim. Então, Esses dias eu estava batendo um papo bem grande com alguns diretores de gravadora e a gente entrou numa fatia do papo ali sobre como podemos fazer tanto o pagamento do fonograma como o pagamento do autoral crescer dentro das plataformas de streaming, seja música ou seja audiovisual, né? Apenas áudio ou audiovisual. E aí a gente chegou num determinado ponto do papo em que a gente falou que a maioria dos intermediários, né? Por exemplo, o Spotify, ele é um intermediário. Ele coloca a tua música ali, ele distribui a tua música, repassa a maior parte daquilo pro dono daqueles fonogramas e ele fica com um percentual pequeno. Por isso que a conta do Spotify, mesmo abrindo na bolsa, né, fazendo não sendo mais uma empresa fechada, o IPO dela,
ainda assim não está fechando a conta, mas é óbvio que é uma curva de médio e longo prazo e eles estão ali dentro do plano deles, ok. Então, assim, não tem mais como os donos de fonograma, sejam gravadoras ou sejam independentes, apertarem os distribuidores, no caso financeiramente falando. Então, o crescimento disso para a ponta final, para o artista, para que o artista receba mais, teria que estar no dono do fonograma abrir mão de um percentual maior para que ele ganhe mais. Porque nesse papo de almoço, a gente... De qual fatia você estaria mexendo, né? Exatamente. Na fatia do distribuidor, ele já ganha muito pouco. Ele ganha percentual 3, 4, 5 para distribuir aquilo. Falando aqui, obviamente, conta de papel de pão. Então, o dono do fonograma poderia negociar melhor com o artista, né? Seja a negociação qual for. Dentro do áudio, isso. Do audiovisual, existe ainda uma luta, no bom sentido, para que se melhorem os pagamentos? Ou você acha que a gente, independente da gente cada vez mais buscar por mais pessoas que paguem pelas plataformas e não pelo pirateando, não dividindo login, não, independente disso, dessa educação que a gente tem que cada vez mais passar para o povo, e eu acho que isso também tem a ver com o poder aquisitivo, com uma melhora do país, etc. Independente disso, porque a primeira coisa que você corta quando você está apertado são os supérfluos, né? Então, assim, independente da questão financeira, eu estou falando, e social e econômica do país, eu estou falando dentro já do próprio negócio. Aquele dinheiro entrou ali para o Netflix. Existe hoje uma barganha para que seja pago melhor, seja melhor remunerado? Eu já vou num debate super ácido que está tendo no mercado, que é uma das plataformas, se não as maiores. Comumente, quando senta para negociar, ela coloca um modelo de buyout. Ou seja, nada para o autor, nada para o intérprete, nada para o músico. Então, esse é o grande debate do mercado. Já é a classe artística discutir, tentar negociar, ter algum poder para não ter o buyout. Não são todos os casos, mas em alguns casos se posiciona assim, concessão total de direitos. A plataforma. A plataforma. Tá. É o modelo de negócio dela. Algumas plataformas. Um específico é a que mais atua dessa forma. De não pagar conexo? Não. Não paga nada. Não só pagar conexo. Muitas vezes é entender que quando ela encomenda aquela obra audiovisual de determinada produtora e, consequentemente, a trilha sonora faz parte desse projeto... Quando a gente fala produtora, galera, pode ser você o produtor fonográfico da tua própria obra, do teu próprio fonograma, ou uma gravadora... Produtora de audiovisual, eu vou melhorar. Produtora de audiovisual, quem vai fazer o filme, a série, a minissérie, okay. Produtora de audiovisual. A plataforma senta com a produtora de audiovisual e encomenda uma série em perfil tal, uma decupagem de roteiro lá, te entrega, ela quer um perfil assim. Só assim que ela se alimenta desses conteúdos para poder disponibilizar nas prateleiras, pra gente poder estar assistindo. Então, no momento que ela contrata, dependendo do modelo de negócio dela, ela te sugere um modelo de buyout. Olha só, quero cessão total de direitos que inclua a música também. Então, o produtor musical, o músico que for fazer aquela trilha sonora, que a gente tá falando aqui, uma trilha incidental, enfim, contratado pela produtora, que é intermediária no negócio, muitas vezes ele entrega aquela música, recebe o valor, todos os direitos se cessam ali. Por quê? O acordo primígeno lá celebrado entre a produtora de audiovisual e a plataforma tem ali no meio um contrato que a gente diz leonino, que ele está estancando os direitos dele de sequência ali. E aí vocês têm lutado para que isso já não exista. Não exista, porque a partir do momento que isso vira um comportamento de mercado, acabou, né? Tá secando a fonte. Exatamente. Então a gente não vai caminhar para fora. Mas não é assim para todas. É uma não é delas assim que para todas, não é assim para todas. Mas por essa ter um posicionamento grande no mercado, há um debate enorme para poder se estancar. Alguns países já colocaram. Mas ainda não existiu. Ou é assim que funciona? Hoje não se paga. Em alguns casos não se paga. Consegue, outros casos passam, e não é 100% dos casos quando se diz de uma produção original dessa plataforma. Tá? A produção custeada por ela. Alguns países conseguiram frear, tá? França, já colocam já nos acordos iniciais lá, não é possível e tudo mais, e conseguiram estancar o buyout ali. Até pela questão da não é justo, né? Regular, né? A atividade, hoje em dia a atividade não está regulada no país, a atividade plataforma de streaming, isso precisa também, é um passo à frente ali. Então, hoje a gente não tem nem o que se discutir em alguns casos de tamanho. Há um modelo de negócio extremamente leonino.
Então, o debate é então- frear aquilo ali para você ter o direito do autor celebrado Entendi. e que a plataforma fique como Então ainda tem muita coisa para crescer. tem muita coisa para crescer ali. Em algumas plataformas. Em outras, esse contrato é aberto entre a plataforma e a produtora. E ali o direito de execução pública muitas vezes é garantido. Então o autor performa muito bem ali com seus, muitas vezes 100% do autoral, ou se ele divide com alguma editora, depende do modelo de negócio, né? Vai ter quem vai estar fazendo a gestão daquilo ali. Beleza. Ele vai estar performando bem com o direito de autor, recebendo seu direito de execução pública, performando bem no teu direito conexo, quanto intérprete, quanto músico. Sim, e aí recebendo. Cara, a grosso modo, para quem tá em casa entender, de quais telas hoje vem a maior renda? Maior arrecadamento, né? Aberta, eu acho. Arrecadação. Vem de aberta. O streaming, acho que ano retrasado já passou a fechada, passou em número de assinantes. Não sei se de arrecadação o streaming audiovisual já tá na frente da fechada. Mas tá uma briga boa. Tá uma briga boa ali. Somando todos os streamings. Exato, somando todos os streams. Inclusive, os próprios streamings de TV aberta, como o Globoplay, por exemplo. Exato. Isso também é considerado streaming. É uma ótima plataforma para pagamento de execução pública. Ela paga Eu o adoro a autoral e o Globoplay. conexo. E há muito pouco tempo, um grande amigo meu, que também deve ser amigo de vocês, o Marcel, ele tava à frente da Globo, né? Hoje é o Lobo que tá lá, mas na época era o Marcel. E eu lembro muito claramente da gente conversando, ele é muito amigo da minha irmã também, da minha família, a gente conversando sobre as novas trilhas de novas séries da Globo. Então, assim, não só pagam, como dão valor a isso, né? Não, mas o negócio é muito ajustado e funciona super bem. Tem ótimos colaboradores musicais. Exatamente. Uma sensibilidade incrível para poder Tem se uma encontrar. trilha sonora de uma que eu recomendo pra caramba pra quem estiver vendo e gosta de música, chamada de uma série chamada Ilha de Ferro, maravilhosíssima, pô, incrível. E é isso que você falou, é uma série do Globoplay que daqui a 3 anos, meu irmão hoje que tem 15 anos, de repente vai estar com 18, vai estar vendo. É um dinheiro infinito, Exato. né? Pô, tu tocou num ponto super É juros importante, sobre Rafael. juros, né? Exato. Exponencial. Tu tocou num ponto super importante. Assim, o streaming trouxe isso. Porque a Resgatar o TV conteúdo. tirava do ar e Exato, voltava só a quando vale a pena ver de novo. É uma ótima receita, a TV aberta, assim, que nunca falte, assim. E complementando mais uma tela do audiovisual, é super interessante ter um modelo de streaming, justamente por conta disso, pra gente não depender da programação linear. Né? A gente não depende da programação linear. Tá ali na sua mão, você vai lá e acessa. E a sua curiosidade de acessar um conteúdo mais antigo, de revisitar uma série mais antiga, o streaming traz isso. Então, a partir do momento... Por isso que eu te falo do risco do buyout, né? Não, Quando se tá maluco, se você vocês aceita estão, isso, começa... você acabou, Exato, você abre um precedente absurdo. Então, a classe artística, os agentes que atuam na música audiovisual, que estão diante de um contrato desse... Não é à toa que tem milhares de fundos, inclusive eu acho super justo, porque é uma troca de dinheiro, que estão comprando, né, direitos, porque eles entendem que o futuro é que não só isso cresça, como melhorem-se acordos, né? Você vê agora o Justin Bieber, topo da cadeia, vender por $200 milhões os direitos, 100% dos direitos do back catalog dele, do que tem pra trás, e aí você fala, cara, por quê? Então, assim, é óbvio, quando ele traz esse dinheiro para valor presente Exato. e investe, isso vale muito mais. Mas para aquele fundo que comprou, se você multiplica isso vezes anos, também vale pra caramba, porque Cada o que tem de crescimento ainda para acontecer... Aí Vou dar um exemplo, se um acordo como esse daí começa a ser contemplado daqui a 3, 4 anos, um Bieber que nunca viu a cor desse dinheiro começa a ver pra caramba, porque ele tem uma série de obras dentro do Netflix, dentro de várias outras obras. Tô dando um exemplo, tá? Não, você não citou o Netflix, mas vamos supor que fosse o Netflix, essa plataforma de streaming que você estava falando que vem batendo na tecla desse pagamento não existir. Exato, então, cara, ele já... Esse fundo que comprou daqui a 3, 4 anos, existindo um acordo mais justo, mais justo não, né? Existindo um acordo justo, equilibrado, bom pra todo mundo, né? já faz com que esse fundo que pagou ganhe pra caramba, mas ele tá no risco agora, porque ele tá comprando ainda no escuro, então... A função do contrato é o equilíbrio, né? A função do contrato, ela já estabelece isso, é o equilíbrio. Caralho. Uma relação boa pra todos ali. Pô, cara, dá alguns inputs aí, alguns números de mercado pra galera entender aí, não só do crescimento, se você puder, como você falou aí, são números muito bacanas. 57% hoje da arrecadação do escritório central no DECAD, que é distribuído para as associações, hoje já representa audiovisual, 57%.
superior a 57% ali, né? Então, existem alguns outros dados bacanas que a gente possa dividir com a audiência? Assim, métrica de mercado também, quando eu tava falando lá de esse formato de consumo, tudo é um gancho super bacana, assim. Quando você botou no streaming, você deu capacidade de você revisitar aquilo ali, Popularidade. consequentemente gerar execução e premiar o autor, e o intérprete e o músico que participaram daquela trilha, assim, na verdade sempre olhando para a cadeia artística ali e a forma como ela atua. Quando eu tenho 21% de audiência nacional viciada em série, e série tem um formato diferente de longa, logicamente, é um formato contínuo, e dependendo do sucesso, vira mais temporada, vira mais temporada, vira mais temporada, e aquilo vai crescendo, seria composto. Você vai indicando, né? Você vai falando, cara, eu vi a série tal, vê. Aí tem gente que tá entrando no primeiro capítulo e você já tá indo pra última temporada. Aí tu imagina que se você tiver um longa, não diminuindo, tô falando de forma, modelo de negócio. A mudança, como a mudança de perfil impacta. Se você tem um longa, você tem uma abertura e encerramento, o longa você não vai assistir todo dia. Mas você não tem que deixar de assistir longa, não é esse o debate. Sim. Não é esse. Que tem mais uma frente exato, aqui. exato. Falando em execução, direito de execução pública, único exclusivamente. Quando eu tenho série, a tua capacidade de performar e de gerar receita por conta de execução repetindo, a gente brinca de lupar, lupando, quando tá lupando aquela execução, aumenta a tua capacidade de receita. Óbvio. Ponto. A cada encerramento e a cada início, isso faz muito sentido pra mim, porque às vezes eu fico pensando, puta, que chato pra caralho, por que estão botando de novo a abertura nesse episódio, cara? Aí começa a fazer sentido, né? Quando você vê uma abertura e um encerramento a cada episódio, vezes 74 episódios, como Soy el Fogo. Porra, caralho, imagina, a galera dessa música deve ter recolhido o mundo todo de uma maneira abissal. E tem muito BR atuando. Continua recebendo, né? Assim, e para tirar um pouco da letra fria da coisa, da questão muito falando de negócio, do Pablo, né? Mais, da série exato, do Pablo. Exato, sensacional, Narcos. Esqueci o nome do... Que depois começou falando de Pablo, depois foi passando por outros narcotraficantes. Exato, tinha um BR atuando nessa trilha aí, que é sensacional. Na trilha? Na trilha, tinha um BR atuando nessa trilha. Porque tem também muitos, se eu não me engano, também faz parte da produção executiva e da direção o Padilha. Sim. Que fez Cidade de Deus e tantas outras coisas bacanas. E o Wagner Moura, né, durante um tempo. Pô, então, eles devem ter com certeza trazido mais pessoas daqui, porque a gente arrebenta, cara, quando se fala de sensibilidade artística. Esse é o ponto, é muito importante, sempre a gente não ficar só na letra fria da coisa, falando de forma de monetizar, não se apegar tanto. É importante, né, logicamente, que o autor, na verdade, ele precisa ser remunerado, ele precisa viver, então ele precisa de todo esse mecanismo e esse negócio voltado para que ele seja premiado no final da tua utilização, no final da sua criação. Mas também a parte artística é muito importante você destacar, assim. O Brasil tem uma capacidade, um canhão criativo e uma atuação no mercado, tanto interno quanto externo, que é incrível, que assim, a gente tem pouca visibilidade para isso. Mas a gente tem brasileiros performando lá fora com uma capacidade incrível, que atuaram com grandes nomes, assim, por exemplo, Heitor TP, salvo engano, ele durante muito tempo ele atuou com Hans Zimmer, e agora durante muitos anos, seu voo solo lá, e o cara fez Minions, o cara fez Smurfs, assim. O Heitor é um monstro, assim, um monstro sagrado de música em audiovisual, assim. E assim, são caras que a gente não bota lupa, né? A gente costuma olhar os autores que fazem muita coisa sertaneja, muita coisa de funk. Exato. Mas é o que a gente estava falando aqui, são artistas quase que invisíveis, né? Não no sentido pejorativo, mas muito mais no sentido de que o grande mercado... O alcance não mesmo, dá né? visão. E quando você vai olhar os recolhimentos, é um mercado que, para quem está em casa, por exemplo, é gigante. Eu lembro que há pouco tempo é fora porque a distorção de tempo com a pandemia foi gigante na minha cabeça, talvez uns 4 anos. Há uns 4 anos, isso não é pouco tempo, né? Há uns 4 anos eu passei por um estúdio aqui no Citar, no Downtown, que é na Barra da Tijuca, pequeno, uma sala, e um amigo meu falou, cara, aqui é o estúdio de um cara, meu irmão, gigante. Eu falei, mas que cara? Ele falou, fulano. E eu sempre gosto muito de pesquisar, que eu fui pesquisar, o cara fazendo várias trilhas, e inclusive ele presta serviço pra Globo. Um estúdio super pequeno e tal. Então, assim, quer dizer, o cara tem um estúdio do tamanho desse podcast, compacto, porra, uma pegada home studio, e ganha milhares de centenas de reais produzindo trilha, não só pra Globo, como para várias outras novelas. Quase um commodity bizarro. É uma obra incrível. Quando eu converso com esses produtores, eles falam, a métrica é totalmente diferente. Quando a gente faz uma obra comercial, enfim, um tema cantado, é totalmente diferente.
que a gente cria, que a gente chama de master, depois vai criando os moods. Sim. São cada humor daquilo ali. A variação daquela criação ali através de arranjos diferentes para serem sincronizados na tela de acordo com o contexto narrativo daquela cena. Uhum. Então, um clima tenso, um clima alegre, uma escalada. Passagem, aham. É sensacional a forma de criação, porque eles destrincham aquela criação em formas diferentes de utilização e aquilo A vai gente tá gerando falando- diversos fonogramas diferentes. A gente tá falando, galera, não é de sonoplastia, a gente tá falando de trilha mesmo. Então você tá lá vendo uma novela e aí daqui a pouco, porra, tá rolando a mesma, começou a música de um determinado artista, né, cantando ali, o fonograma que você ouve aqui no Spotify. Normal, o que você ouve no Deezer, o que você ouve no iTunes, o seu fonogramazinho bonitinho que você ouve, que você é fã, que você ouve na rádio, começou a tocar ali. Daqui a pouco aquela cena vai caminhando pra uma coisa mais romântica, eles vão se beijando, vão entrando no chuveiro, sai a música original e começa a entrar uma coisa mais sexy. Então, já começa a ter um desdobramento daquele fonograma original, e aí aquilo ali é o que ele tá falando, que não é mais o fonograma original, e aí que quem bota a mão, produz, já é um produtor musical daquela série, ou daquela novela, ou daquele filme, enfim, daquela obra audiovisual, e aí aquilo ali vira um outro fonograma e ele ganha por isso. Só que às vezes acontece que aquilo ali é um mood, é um desdobramento daquela música. Acontecem 30 desdobramentos ao longo de uma série. Exato, exato. Não ao longo de um capítulo, ao longo de uma série. E aquilo são 30 fonogramas lupados em looping, que é o que a gente tá falando aqui. Que vai ser utilizado com aquelas classificações que a gente citou anteriormente. Um dado importante pra gente dizer, por quê? Teve a composição original e eles foram tirando arranjos diferentes para a mesma composição. Então não é um plágio, é diferente. Exato. E um ponto importante, você não tá mexendo no autoral. O autoral ganha. Então eu vou ter 30 moods diferentes. Da mesma música, obra da mesma musical. obra, desculpa. Perfeito, perfeito. Então, toda vez que ela for executada, o autor ou editora que Sim, administra só aquela não vai obra- ganhar os conexos, não são pagos, Exato, porque sim. são novos conexos. Exato, exatamente. Um novo fonograma é um novo conexo. Se forem agentes diferentes à tona ali, novos E músicos, quando o autor libera pra aquela novela, ele libera essa autorização também. tem essa autorização De que para a pessoa possa recriar várias vezes. criação de arranjos justamente pela particularidade de necessidade de sim, particularidade Foda. artística, né? A cena precisa, ela não pode ter uma música alegre sendo sincronizada num ambiente aflito. Então, esse mercado, ele precisa dessa particularidade, ele precisa dessa chancela para poder estar fazendo essas modificações. Muito bom, Então, o audiovisual ele passeia Grandes toda artistas. essa seara ali. Eu quero muito, depois eu vou perguntar pro Marcel, vou pedir pra ele me indicar, É um cara que vai pra super... ele me indicar um super artista, produtor Cara, de tem um- novela pra vir aqui bater um um papo elenco comigo. incrível para poder estar De trazendo seriado, é. exatamente esse sentimento. Ontem eu estava falando com uma Alô, Marcel, vou mandar esse corte pra você, hein? Ontem eu tava falando com uma produtora e ela falou de dois músicos, né? Um muito próximo da gente, assim, até falar o nome dele, é bom. O Lui Coimbra, é um músico super experimentado no mercado. E essa é uma produtora de audiovisual que ela cria um conteúdo de audiovisual e chama esse músico e ela fala. É impressionante como eu mando um Dá essa- roteiro pra ele e ele capta todo o sentimento que eu quero. Eu peço um bolero com isso, com aquilo, e ele me transforma. Essa minha ideia maluca, Sim, ele consegue tangibilizar em música. isso é incrível mesmo. É incrível. A sensibilidade dele é diferenciada, assim, é muito. Foda. A gente fica tentando fazer esse exercício, quem não é músico. Não, é porque se você sabe? pega, você que tá em casa agora tiver tempo, pega hoje à noite e vai ver Travessia. Ou pega uma série legal no Globoplay, no Netflix, e vê o quanto de música tem Isso é importante. que você não percebe no fundo, sabe? Quase todo o tempo, pô. Quer- Quase todo o tempo. Quer ver você perceber? Tira a música. Aí tu Exatamente. sente falta. Muito, pô. Muito. Mas ela tá te emocionando o tempo todo e ela tá direcionando a tua emoção o tempo todo ali. Então são agentes do mercado que eu tiro o chapéu justamente pela capacidade artística, técnica. Então a gente sente falta a música tá tocando muitas vezes, falou que tu tocou, a música às vezes não tá percebendo. Mas a gente sente falta, se tirar a música você vai perceber o quanto ela tá intrinsecamente ali te emocionando, te levando pra cada emoção que a cena tá propondo, né? Então não tem como você dissociar a música do audiovisual, assim, ela tem uma Verdade. função extremamente importante, assim. Então, Se você reparar de uma maneira mais lúdica, né, trazendo isso até pro todo, a gente só sente falta daquilo que a gente não tem, né? E quando a gente não tem, quando você teve a pandemia, a gente viu a importância da música na vida de todo mundo. O que mais fez as pessoas... O que eu mais ouvi, por exemplo, da Melim, a Melim tem uma música mais solar, mais alegre, que fala de amor, que fala de contempla. O que eu mais ouvi nos shows Melim pós-pandemia foi: vocês não sabem o quanto vocês salvaram meu filho de uma depressão, minha mãe de não sei o quê. total. E aí você vê a quantidade de lives, aquela enxurrada de live. Cara, imagina você pegar a pandemia e tirar
toda a música da vida de todo mundo ali. Então é bizarro, cara. Por isso que eu falo que a música cura. E cura mesmo. Bizarro. Cura. Tem uma função super importante. Muito, muito. E é muito curioso, que assim, vou ter que assumir que eu comecei a ter muita percepção para esse lado a partir do momento Você que eu sempre comecei... trabalhou com música? Não. Eu trabalho já há 14 anos na Abramos, trabalhava numa área mais técnica operacional, mas também atuando muito com direitos de música e audiovisual. E aí o mercado foi tomando esse rumo e a gente foi também percebendo, acompanhando o mercado e percebendo a necessidade da dedicação full time à rubrica que a gente está discutindo nesse papo aqui. Então a gente olha sobre todos os aspectos da música e audiovisual. De novo, só para quem tá em casa, é muito bom fazer essa legenda em tempo real. Quando ele fala rubrica, é a classificação, né, de cada uma dessas coisas. Por exemplo, quando ele fala aqui, a rubrica audiovisual dentro dessa parte de recolhimento de execução pública, né? O que é a rubrica audiovisual? É a classificação audiovisual. Porque existem outras classificações, como rádio, como show, né? Que é o formato ao vivo, que não necessariamente é só show, né? Aí a gente já falou aqui outras vezes, inclusive com o Gus, show, bar, né? Aí é música ao vivo, né? Exato. E aí então são as rubricas. E dentro de cada rubrica tem as sub-rubricas, que é o que você falou. Aí você entra dentro de audiovisual, TV, streaming, a TV aberta, TV fechada, streaming, exatamente. Audiovisual e o cinema. Cinema também é uma bela rubrica, né? Cinema... O pagamento do cinema, ele é também classificado daquela forma que você falou, 12, de 1 para 12 e por aí vai? Exato, porque, na verdade, o cinema, a execução que tem no cinema, a gente direciona para o kill sheet, então paga de acordo com a informação do kill sheet. E no kill sheet... É uma ficha técnica também. Exato, vai pagar trazendo esses detalhes. O cinema teve uma particularidade, porque o cinema, o acordo fechado com a gestão coletiva, através do escritório central, o ECAD, ele é voltado para a bilheteria, uma parte da bilheteria lá. Legal, é igual o show, né? Um pouco. Exato. Então, na pandemia, a gente teve uma queda vertiginosa dessa Mas aí dessa os rubrica. streamings superaram também. Exato, aí foi se equilibrando através porque muito consumo, enfim. Muito bom. Mas é uma rubrica super importante, assim, cara. O cinema, ele tem uma função super importante. Eu sou um cara heavy use pra caramba eu assino todos, diferente da música, que quando você tem uma plataforma que você usa, eu sou, por exemplo, usuário de Spotify. Então eu não fico usando as outras porque eu já uso Spotify e aquelas músicas estão ali. Agora, com relação às plataformas de audiovisual, você pode ter mais de uma, isso que é interessante, porque você às vezes tem conteúdos que você tem uma que você não tem outra. Inclusive, originalidade. Exatamente. Conteúdo original, assino dificilmente todas, cara. Sou doente com isso aí, a assino plataforma todas. A vai licenciar para a plataforma B. É uma particularidade dela. Então, ela investe uma soma importante ali dentro para produzir uma série que vai te fazer acessar e assinar aquele serviço, justamente para isso. Então, ela não vai, por uma condição de negócio, de mercado, ela não vai disponibilizar em outra tela. Vou te botar numa furada aqui, estamos no caminho final. Vamos lá. 2 perguntas. O que você acha que pode melhorar hoje para os autores, donos de fonogramas, produtores, audiovisual, dentro do formato que ainda existe hoje, que hoje existe no Brasil? A extinção do buyout. Tá, beleza. Isso daí já é ser um pulo. Acabou. Não se discutir buyout. Mas o buyout é discutido por uma plataforma. Por uma plataforma. É um modelo de negócio lá de fora, né? Mas é discutido por uma, exato, não por tem todas. Uma plataforma protagoniza mais nessa proposta, assim. Por que eu falo? Porque no Brasil a gente paga direito de execução pública. Então, baseado nisso, os autores vivem muito direito de execução pública, os intérpretes, os músicos, a classe artística. Uhum. Então, se eu tiver um modelo de negócio que cessa esse pagamento em um ambiente onde você vai estar revisitando aquele conteúdo lá para futuramente, onde ele não... Mas esse é o padrão dessa plataforma que você está falando? A cada momento você tem que discutir isso ou isso já está sendo mudado? Não é o padrão dela, porque ela não só tem conteúdo original. Isso é só o buyout para conteúdo original. Conteúdo onde ela investe. Não é o padrão, justamente por conta disso. Ela usa conteúdo de terceiro, disponibiliza conteúdo de terceiros ali. Mas aquilo que é original, existe muito uma negociação onde se é sugerido esse formato. Então, se isso acabar, já vai ajudar muito. E o buyout, ele não só está ferindo, eu estou falando de direito de execução pública, assim, eu vou só escapar um pouquinho, ele não está ferindo só o direito do músico, não. Mas até da exploração de outros agentes que atuam na produção daquele negócio ali, né? Enfim, o roteirista, a coisa é longa, né? Então, o buyout, ele é muito nocivo, assim, para o nosso mercado. Então, a gente consegue funcionar sem esse modelo, sem essa sugestão de contrato, assim.
muito bem e bom para todos, assim. O contrato é para ser equilibrado, na É verdade. óbvio, é óbvio. Ponto. Vou ser bom para todo mundo ser equilibrado. Hoje, qual é o maior arrecadador? Não em nome, né? Porque aí você não pode falar disso aqui, não seria ético, mas existem pessoas físicas que arrecadam, a gente estava falando disso aqui em off, mais é, esses artistas invisíveis do que os big names da música? Exato, sim, sim. Existem. Justamente pela atuação da música em audiovisual. Foda. Por conta da importância dessa rubrica, a capacidade de monetizar. E a arrecadação, a gente vai estar sempre falando daquela caixinha, né, que é direito de execução pública. Uhum. Então, nesse elenco de arrecadadores, assim, os primeiros pessoas físicas que figuram no topo da cadeia são aqueles que atuam no universo audiovisual. Foda. Muito bom. Que criam música pro audiovisual. Mais até do que muitos desses big names que tocam pra cacete, fazem show pra cacete e estão o tempo todo. Sim, para execução pública. Sim. Sim. Porque a música deles vai estar tocando em todos os momentos. Né? Legal. Normalmente, quando ele pega um projeto, ele assina um projeto inteiro, uma novela inteira. Enfim, então você tem muito tempo, uma novela, às vezes, de 6 a 8 meses no ar. Sim, sim. Então, de 6 a 8 meses super Essas que formando. são renovadas, por exemplo, Exato, então, aí tá. tu bota aí uma malhação que era eterna, né? Uma abertura, imagina. Então você tem uma novela aí, vamos dar um padrão de 6 meses, uma média de 6 meses no ar. Essa novela tá 6 meses no ar na TV aberta. Daqui a pouco esse conteúdo hoje em dia sai da TV aberta. Quando sai, Pro Globoplay. vai pro Globoplay. Ou às vezes começa no Globoplay e vai pra aberta. Exato. Então, assim, tem quase que o dobro de A gente vida tem útil e duas depois a telas vida aí. toda Tem duas telas. Hoje em dia elas ainda são reprisadas na madrugada. Uhum. E amanhã depois pode estar no Viva. Doideira. Então, esses são um dos motivos. Tô te Aham. pensando um dos motivos para não ficar aquela coisa. Muito Mas bom, tá, cara. que desequilíbrio é esse? Não. A gente fala de execução Não. pública, se você executa Executa muito, muito, você recebe tá muito. performando mais, É exato. Você recebe proporcionalmente a essa Foda, performance. Que parada maneira. Que é o que eu falo sempre aqui. Eu sempre falo assim. Às vezes você começa na música pensando em atuar numa área. E a música ela é tão rica que ela te abre uma série de novas possibilidades que você nem imagina. Essa agora, por exemplo, é uma que eu que estou na música há 16 anos, nunca tinha parado pra entender o tamanho. Olhar mais, É. assim, né? Caraca, como esses artistas invisíveis, entre aspas, você que é um produtor, você que tem uma produtora, um estúdio. Já pensou você que tem um estúdio, começar a direcionar a tua carreira ou o teu estúdio para isso? Para fazer trilhas e parcerias com produtoras? Cara, isso é um mercado gigante. Então, Não precisa ser dedicado ou também para isso, né? ou Você vai também, estimulando, você vai exatamente. depois se tornar o protagonista da tua atuação, ok, mas ou também, tu vai tentando entender o mercado, vai estudando para isso. Se você é produtor musical ou artista, e aí de repente você, sei lá, tava desistindo da música porque não tá indo tão bem como artista, olha aí, cara, pega o teu dom da criação e foca num outro mercado, que é a música e que é do caralho. E às vezes eu já tive com pessoas que compõem pra novela e que produzem, né, pra novelas e pra séries e pra audiovisual, e elas falam pra mim que é uma emoção tremenda você ver, às vezes, a tua criação acoplada a uma interpretação e aquilo ali tendo uma vida, né? Isso é foda também, é uma outra visão. Você não tá tocando o cara do palco, mas você tá tocando o coração de milhares de pessoas de outra forma. De outra forma, Isso é caralho. Falando já de uma coisa mais lúdica, né? Exato, exato. Valoriza a tua sensibilidade, assim. O artista, ele tem esse dom de alcançar isso. Muito bom, cara. Muitas vezes ele tá subaproveitado ali, então começa a olhar para isso, Muito forma, bom. começa a pesquisar. Uma trilha que, por exemplo, eu sinto muito latente, agora a gente falando aqui, eu falo o quanto é importante, já óbvio que pra mim isso já é um ponto comum, mas vale a pena reforçar, por exemplo, a trilha de Stranger Things, que, cara, foi super marcante, roda o mundo todo, continua rodando, não para, é série atrás de série, então aquilo que a gente falou, é juros sobre juros, né? Provavelmente aquela pessoa ali que é uma pessoa invisível, que não tá em nenhum palco, que sai na rua e ninguém pede autógrafo, é um cara que deve ser super realizado financeiramente, deve ganhar muito mais do que muito artista que deve estar na estrada aí se esfolando. É óbvio que não são comparações, porque cada um é cada um, cada lugar é um lugar, existem ônus e bônus nos dois lugares, em tudo, mas é só para entender que existem caminhos na música que às vezes você nem tem noção, e esse é mais um deles. E aí, cara, pra gente terminar aqui, que a gente já tá chegando a 1h10 de papo, o que você gostaria aí de falar, cara? Talvez de trazer aí de conselho para quem tá começando nessa área, de repente até sobre boas práticas, não sei, qualquer coisa que você queira dizer aí pra... Você trouxe um pouco disso, que é realmente
você tendo essa capacidade criativa, a gente colocou aqui na mesa mais um potencial mercado, e um mercado que pode dar muito certo e pode te satisfazer financeiramente no sentido de você ter retorno e trabalhar com a arte, né? É isso, não só financeiramente, mas Exato. também no pessoal, né? Na tua realização. Ele muitas vezes, o que você falou também, muitas vezes você não está de frente para uma plateia num palco, mas não tenha dúvidas que você vai estar emocionando também, vai estar fazendo toda a diferença, assim. Eu sou de uma época que as trilhas são, porra, se você pegar Back to the Future, se você pegar Tubarão, Marcante, se você pegar ET, caralho, marcante. mano, não tem como, sabe? As coisas que marcaram a história. Tem uma que é muito marcante para mim, que eu não sabia, era uma ignorância minha, e depois que eu fui entender, que o Metallica, ele sempre abre o show dele com aquela The X of Gold, né? Pô, e aquela trilha, na verdade, é de Ennio Morricone, né? Não sabia. Pô, é sensacional. E tem sempre o filme com Clint Eastwood, eles botam um clipe e ele atravessando aquele cemitério ali. E Caraca, todo não o sabia, início, toda a abertura do show do Metallica que eu tô assistindo, Que foda. eu me emociono, né? E Não é um sabia. Ennio Morricone tocando, que é faleceu tem uns 2 anos, e é um dos mais experimentados do mercado. Pra tu ter uma ideia, Ennio Morricone, ele é autor daquele clássico música de faroeste. É um cara, é o mesmo. Então, e tá o tempo todo nos emocionando, e muitas vezes a gente tem essa distância, porque a gente não tá no mercado, não tá tão próximo. E é um Metallica, que é a minha banda preferida, Foda. abre todos os shows com esse tema, e todas as vezes que eu assisto o show eu me emociono. E olha que doideira, né? O Metallica abrindo o show com um cover. Não, é sensacional. Porque não é sensacional. deles, E ela é instrumental, ela tem uma escalada forte, assim, ela é muito forte. E eu me emociono 100% das vezes que eu tô assistindo o show do Metallica, eu vejo a abertura Vou assim. ver o show hoje, Então, vou tentar catar essa abertura. vai. no YouTube. Ele é muito, a versão dela é muito bacana também, nos 2 álbuns que eles fizeram com a orquestra. Um com a Orquestra de São Francisco e um segundo comemorando aquele antigo álbum lá. Os dois estão no ambiente digital aí. Que é Foda. sensacional. Essa música, Que ela... álbum é isso? Não. Ele tá no Deixa eu ver aqui. Metallica, Orquestra de São Francisco, ela tá. Em qualquer outro álbum, tu bota The X of Gold Metallica. É sensacional essa trilha, muito sensacional. E é isso, assim, a dica pro produtor musical, pro Eu vou artista, botar no ar aqui pra não dar takedown, mas depois eu vou ouvir aqui. é sensacional. The Excess of Gold. Um pouco antes tem a abertura, vou ver. Foda. Depois tu assiste, tu vai entender a música. Bota um fone, assim, bota ela alta, assim, pra tu entender o sentimento ali. Normalmente tem um clipe no show. Então, na verdade, essa trilha não é deles. Não é deles. Eles colocaram, desde 86, quando eles mudaram o empresário da banda lá, e eles, 86 ou não. E aí, essa trilha, por exemplo, ela é feita por um... Um produtor musical extremamente nível Hans Zimmer, John Williams, pra mim é a mesma categoria, a mesma prateleira. A gente tá falando muito de estrangeiro, né, mas pra mim os BRs também performam tão bem quanto, assim. Muito foda. Produtor musical brasileiro é de uma capacidade, uma sensibilidade incrível, Foda. incrível, assim. Sim, eu tô ligado. Ele tá no nível de... Os artistas brasileiros, de maneira geral. Exato. Porque a gente tem que se virar com muito pouco, né? A gente aprende a ter um olhar sobre qualquer coisa muito valioso, porque é tirar muito de literalmente pouco, com pouco recurso, então isso dá pra gente uma visão muito, muito foda, muito Não, apurada. esse técnico e artístico é absurdo, assim, porque tem uma tecnicidade ali pra você também produzir e tudo mais. Então vai ser muito bacana depois você destrinchar alguns papos com esses produtores. Vou trazer, Cada pô. um te trazer essa visão. Vou falar com o Marcelo, Coloca vou isso no- perturbar vocês também, vou ver se coloca trago isso aí. no teu radar, que eu acho que você vai performar muito bacana Muito com bom, isso. cara. Pô, muito obrigado. É essa. Muito obrigado, fiquei muito feliz com o papo de hoje, foi incrível. E é muito bom quando a gente consegue ter papos que são uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias. Eu tento trazer alguém pra gente ter um papo mais profundo nessa área, porque nunca é demais. E além de nunca ser demais, eu acho que é um trabalho de repetição mesmo. Da gente trazer sempre esses assuntos para que o público, voltado pra música, obviamente, seja educado. Inclusive, eu sou educado cada vez que vem alguém aqui como vocês. Então isso é ótimo. Contem com a gente, contem com o nosso espaço. Sempre. Mais pra frente aí, a gente tenta fazer aí um quadro da Abramos, vamos pensar nisso, falando sobre essas questões mesmo, em que a gente possa trazer novas pessoas aqui para poder falar. E conta comigo, conta com esse espaço. Obrigado todo o time da Abramos. Muito obrigado, inclusive, por todas as informações riquíssimas aqui. Eu acho que o Diogo trouxe coisas pra gente que não só são muito boas para quem vive de música, mas também, na minha visão, para os empresários, para quem vive de música, que eu digo, para os artistas, né? Mas também para os empresários,
para pessoas que estão, como eu falo o tempo todo, ao redor desses grandes artistas e grandes compositores, porque a gente começa a ver um mercado muito maior do que o que a gente via, né? Então, Queria deixar um recado muito rápido Por assim favor. para a audiência. Você que tem música que em algum momento ela fez parte de alguma obra audiovisual e tudo mais, você tem dúvida de como acessar esses recursos, qual a tela que ela utilizou, traz essas informações, entre em contato conosco da Brando. A gente tem um time super especializado, focado nessa rubrica, entre outras, né? Os artistas em gerais. A gente está trazendo só mais uma caixinha da Foda. atuação da Abramos em relação a essa rubrica que a gente decupou aqui ao longo do E nosso eu papo vou tá? trazer aqui mais pra frente, já conversei com o Gus, ele falou aqui, é, da gente trazer aqui pessoas que falem, que possam falar também sobre o mesmo audiovisual, mas dentro do digital, e vamos para esses Nada longa. desdobramentos aí, Não vai exatamente. infinito o papo. Obrigado, tá, meu irmão? Eu que te agradeço, tá? Conta com a Convite. gente, vamos Forte nessa. abraço, tamo junto. Até, rapaziada!